Nós temos falado um pouquinho, e eu tenho até falado de uma preocupação que o Espírito Santo de Deus tem gerado no meu coração. Nós falamos aqui domingo passado, falamos no Tadel, e eu vou trazer esta mensagem que o título dela é A Presença do Espírito Santo Faz a Diferença, e ela vai ter 2 tempos. Vou pregar ela nesse domingo e domingo que vem, parte 1 e parte 2, porque eu estou com aquela frase que, quando eu ouvi novamente, gerou uma preocupação, uma ansiedade no meu coração, quando pensamos que temos esta possibilidade, corremos este risco, de que se Deus tirasse o Espírito Santo da terra, de que seria possível nós, ou a igreja, viver da mesma maneira que vive, sem se dar conta dele ter sido retirado. Isso é muito profundo e muito preocupante. Eu acho que quando a gente pensa numa frase como essa, nós devemos parar para reavaliar a nossa vida cristã, devemos parar para reavaliar os nossos comportamentos. Será que aquilo que eu estou fazendo hoje, eu faria da mesma maneira se Deus retirasse o Espírito Santo de mim? Será que eu continuaria pregando da maneira que eu prego, ensinando da maneira que eu ensino, andando da maneira que eu ando, sem se dar conta, ou sem perceber que o Espírito Santo foi retirado? Isso é algo para se pensar, isso é algo para refletir, o quanto nós somos influenciado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, o quanto nós temos intimidade com o Espírito Santo. Por isso eu queria orar com você agora. Fecha teus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma agora a nossa mente, o nosso coração. Vem agora ministrar em nós a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, por favor. Usa os meus pensamentos, usa as palavras que virão nos meus lábios. Pai, que esta palavra seja uma palavra revelada, seja uma palavra rema, seja uma palavra que venha para edificar, para alimentar, para avivar a tua igreja. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, estás aqui, tenha liberdade para ministrar esta palavra como palavra de Deus à nossa mente e ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 14, eu quero ler com você a partir do versículo 66. É um texto bastante conhecido, é um texto que fala da traição de Jesus, de quando Pedro negou Jesus, de quando Pedro traiu a Jesus. Marcos capítulo 14, 66 diz assim: estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre. A criada, vendo de novo, começou a dizer aos circunstantes: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois
pois és galileu. Ele começou a praguejar, a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E caindo em si, chorou. Mateus diz: e caindo em si, chorou amargamente. Eu quero falar com você hoje na primeira parte desta mensagem da vida de Pedro. Desse Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Desse Pedro antes de ser tomado de maneira poderosa e sobrenatural pelo Espírito Santo. Para que a semana que vem a gente possa, na mensagem de domingo, perceber a diferença do enchimento do Espírito Santo na vida de Pedro e os seus comportamentos após ser cheio do Espírito Santo. Mas hoje vamos falar desse Pedro que negou a Jesus, mas desse Pedro que foi escolhido como apóstolo, desse Pedro que caminhou alguns anos no ministério terreno de Jesus, lado a lado com Jesus. E esse Pedro presenciou e viu tantos milagres que aconteceram com as pessoas, mas esse Pedro também viu tantos milagres que aconteceram com ele. Pedro viu cegos enxergarem. Pedro viu paralíticos serem levantados. Pedro viu mortos ressuscitarem. Pedro andou por sobre as águas de maneira milagrosa. Pedro viu Jesus entrar no seu barco e acalmar a tempestade. Quantos milagres Pedro viu e experimentou. Quantas coisas maravilhosas Pedro viu ao lado de Jesus. Pedro viveu essa atmosfera espiritual e sobrenatural ao lado de Jesus. Mas agora estamos vendo Pedro negando o mestre, dizendo que não o conhece. E não é uma vez, por várias vezes, a ponto de ficar irritado com a pergunta, como se fosse uma acusação. O que levou Pedro a trair Jesus? O que leva um homem que vive esta atmosfera, que presencia os milagres que ele presenciou? O que leva, ou o que levou Pedro a trair Jesus? E o que leva talvez eu e você, em determinado momento da vida, viver talvez essa atmosfera, entender, crer, conhecer a palavra, e leva também, em determinado momento, nós negarmos a nossa fé, nós negarmos a Jesus. Eu tenho aqui algumas sugestões. Eu tenho algumas sugestões que levaram Pedro a negar Jesus. A primeira delas está aqui no capítulo 14, no versículo 30 e no versículo 31. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Presta atenção. Mas Pedro insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo
nenhum te negarei. Cumpriu a palavra? O que que levou Pedro, esse Pedro que quando Jesus diz: Pedro, esta noite me negará, de maneira nenhuma eu vou te negar. Ainda que eu tenha que dar a minha vida, não te negarei. E algumas horas depois está negando a Jesus. O que é que aconteceu? Mais uma vez aqui entra o que eu já tenho dito, em aconselhamentos, em conversas e em mensagem, a dificuldade que temos de ouvir. A dificuldade que temos de parar e abrir os nossos ouvidos para ouvir o que alguém está dizendo de bom para nós. Nessa dificuldade de ouvir, Pedro demonstra que se acha intocável, se acha o dono da razão, a ponto de dizer: comigo não. Ele não consegue abaixar a guarda, ele não consegue admitir a possibilidade, ele se torna presunçoso. O que é isso? Uma autoafirmação de si mesmo. Quando Jesus diz para ele: Pedro, hoje me negarás. Pedro não consegue baixar a sua guarda para ouvir. Pedro não consegue admitir essa possibilidade e de repente dizer: Senhor, mas o que é que eu devo fazer para que isso não aconteça? Mas a sua presunção, uma autoavaliação elevada de si mesmo, a ponto de dizer: comigo não. Anos atrás, um casal de namorado me procurou para que a gente orasse e conversasse um pouquinho. E como eu sempre faço, quando eu converso com casais de namorados, dentre tantas coisas que eu falo, uma das coisas que eu sempre bato na tecla é a questão sexual. E quando eu disse a esse casal, o rapaz se ofendeu. E ele então olhou para mim e disse: isso pode acontecer com qualquer um, comigo não. Ele ficou chateado, ele disse: serve para os jovens aí, para mim não serve, porque eu não sou nenhuma criança. Eu tenho responsabilidade. 6 meses depois, ele estava sendo disciplinado da igreja, porque a sua namorada já estava 6 meses da sua gravidez. Porque quando você, como Pedro, não consegue ouvir e a presunção toma conta de você, você não consegue baixar a guarda, ou você não consegue admitir a possibilidade, você já deu o primeiro passo para aquilo acontecer na tua vida. Porque você está sem defesa. Porque você acha que com você não vai acontecer. E quando a gente acha que está no andaime, sossegado, e não vai cair, você corre um sério risco de cair. Você se acha seguro demais. Você acha que com você não. Com todo mundo pode acontecer, mas comigo não. Isso é presunção. Isso é não admitir a possibilidade. Isso é não saber ouvir
quando o Espírito Santo, quando Deus ou quando Jesus está te alertando, falando contigo. No mínimo, Pedro tinha que ouvir e ficar esperto e crer que aquilo tinha toda a possibilidade de acontecer. Mas ele disse: comigo não. Comigo não acontece. Comigo jamais vai acontecer. E quando a gente diz isso, o primeiro passo, a gente já está dando. Eu lembro que o pastor Antônio Cirilo, para quem talvez não conhece o pastor Antônio Cirilo, ele que escreveu a música Poderoso Deus. Mas ele diz, num congresso que a gente ouviu, ele falou: quando eu ouço pastores do Brasil que caem em adultério, eu corro para o meu quarto, tiro jejum para dizer: Senhor, me livra, me livra, me livra, porque eu estou também sujeito a essa queda, como qualquer um deles. Não sou melhor do que eles. E se não for a tua graça e a tua misericórdia. Sabe qual é essa atitude? É alguém que admite a possibilidade e se prepara para que quando essa possibilidade vir, a presunção não te derrube. Uma outra coisa que eu aprendo, a segunda sugestão que eu tenho aqui que fez com que Pedro traísse Jesus, está aqui no capítulo 14, no versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Sabe o que é isso? Quando Jesus foi preso, quando os soldados chegaram para prender Jesus, os seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, o que é que aconteceu? Todos fugiram. Eles se afastaram quando eram para estar junto. O afastamento nos deixa vulnerável ao ataque e destruição de Satanás. O afastamento nos deixa vulnerável a negar a nossa fé. Porque este momento, o momento do problema e da dificuldade, era um momento para eles estarem juntos, não para eles se afastarem. O momento da dificuldade era para uni-los, não fazer com que eles se separassem, cada um fugir e correr para o seu canto, ficando desprotegido. E é interessante como isso acontece hoje. Não estou bem, não vou para a igreja. Não estou legal, estou cheio de problemas, cheio de dificuldades. Então eu não tenho força, não quero ir para a igreja. Você fica vulnerável, você está sozinho. A palavra de Deus nos ensina que no momento de dificuldade e de batalha, não é o momento para solidão, mas é o momento para comunhão. Não é o momento para afastamento, mas é o momento para se juntar, para estar no ambiente onde a glória de Deus vem uma palavra, é um hino, é um testemunho, é algo que o Espírito Santo de Deus vai usar para restaurar, para te curar, para falar contigo. Mas é fantástico como a gente corre, se afasta,
E aí, quando a gente corre, se afasta, em meio aos problemas e às dificuldades, então ficamos vulneráveis a ser acusado, e sendo acusado, nos sentimos coagido, e sendo coagido, negamos a nossa fé e traímos. É por isso que Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Jesus quer dizer que luta espiritual não é para se lutar sozinho. É por isso que ele vai dizer que é bom que o homem não esteja só. É por isso que ele vai dizer, onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque o Senhor tem prazer de abençoar a comunhão, um ambiente como esse. Eu não venho aqui simplesmente por vir. Eu venho se eu estou alegre, e eu venho se eu estou triste, porque eu creio que num ambiente como esse, existe a manifestação do poder e da glória do Senhor. Não é para eu estar lá em casa. Porque estar lá em casa, eu vou assistir o que não devo assistir. Vou me alimentar do que não devo me alimentar. E aí eu fico vulnerável a nem me levantar mais. Na hora que os discípulos tinham que estar unidos, eles se afastaram. Uma terceira sugestão que eu vejo aqui, está lá no versículo 54. Pedro seguindo de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os serventuários, aquentando-se ao fogo. Sabe o que eu vejo aqui? Que levou Pedro a trair Jesus, é quando você está associado a pessoas erradas. Pedro está no meio de pessoas que não era para estar. Era para Pedro estar aqui no meio dos discípulos. Era para Pedro estar no meio daqueles que criam da mesma maneira que ele cria. Mas Pedro estava, nesse instante, associado a pessoas erradas. O momento de afastamento nos leva a correr o risco de sermos associados a pessoas erradas, a rodinhas erradas, a ambientes errados. Isso não nos ajuda a nada, a não sermos acusados, correndo o risco de negar a nossa fé. Não era um ambiente para Pedro estar. Não era o lugar para Pedro estar. Não eram as boas companhias para Pedro estar. Mas quando nós nos afastamos, então nós corremos o risco de associarmos-nos a pessoas erradas. Talvez se Pedro tivesse junto com os demais discípulos, a atitude dele é bem provável, talvez seria outra. Mas ele estava sozinho, numa rodinha que não era para ele estar. Talvez ouvindo conversa que não era para ouvir, porque a conversa ali era conversa sobre quem estava sendo castigado. E ele estava ali fazendo o quê? No mínimo concordando com o que estava sendo dito. Estava num ambiente que não era para estar. Estava num lugar que não era para estar. Estava em meio de uma conversa que não era para estar. Estava numa rodinha que não era para estar. Estava ouvindo o que não era para ouvir. E se não tomarmos cuidado com isso, nós negamos a nossa fé. Eu nasci no Evangelho. Nunca fui para o mundo, como a gente diz, experimentei qualquer coisa lá fora.
nasci num bairro pequeno, onde tinha apenas uma igreja evangélica, em um bairro completamente difícil. E às vezes, para mim ir para a igreja à tarde, era uma tortura, porque eu tinha que levar a Bíblia. E às vezes então, estava um sol lascado, eu colocava uma jaqueta jeans, porque eu conseguia esconder a Bíblia no bolso dela. Mas quando eu chegava na rua da igreja, eu tirava a Bíblia, e chegava na igreja, como bam, bam, bam. E lá na igreja eu ensinava. Era o filho que muitas mães queriam ter. Nossa, dona Helena, de longe. Mas lá na escola, pensa, rodinha de amigo, meninas. E aí quando a gente vê meninas, não é? Você está lá, você quer você quer fazer uma gracinha, chamar a atenção, não é? Rapaz, e eu gostava disso. Agora pense, que no meio da rodinha, tinha aqueles cara engraçadinho, que quando a gente estava ali, cheio de gracinha, aí o cara dizia assim, você não é crente? Você não vai na igreja? Rapaz, eu queria matar o sujeito. Rapaz, aquilo ali me dava um comichão, uma raiva, que me dava vontade de arrancar a cabeça dele fora. A gente estava ali no ápice, estava lá na dança do acasalamento, no ápice. Estava lá um cara bonito como esse eu falei. Aí estava lá, os olhinhos das meninas brilhando. Aí o cara disse assim, mas você não é da igreja? Você não é crente? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. A vontade era ter um olhar de raio laser. Queimar o indivíduo todo. Isso não é hora para falar disso, rapaz. E eu dizia, sou nada. Eu vou porque mamãe obriga. Eu vou porque, se eu não for, mamãe. Só que quando eu saía dali, outro dia eu estava lá na igreja, eu era o bambambam. Estava lá na igreja. Eita, menino de Deus. Eita, menino lindo. Era. Mas aí volta para a escola, sabe o que é isso? E às vezes você está no lugar errado, com companhia errada, fazendo coisa que não é certa. Sabe o que vai acontecer? Você tem toda a possibilidade de você negar a tua fé, de você negar quem você é. Pedro estava. Talvez Pedro estava ouvindo lá alguém falar de Jesus, dizendo, esse cara tem que morrer mesmo. É muito arreaceiro. Mentiroso, fica falando coisa aí. E Pedro está ali ouvindo. Não é não? Associar-se a pessoas erradas, você tem uma grande possibilidade de você negar a sua fé. Um outro princípio é um princípio dos interesses pessoais. O que é que Pedro sentiu? Medo. Pedro ficou com medo. Tu é também um deles. Não, não sou. Ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele também poderia ser preso. Os caras também vão bater em mim. Os caras vão me matar também. Os interesses pessoais, o medo. Ele pensou muito mais nele do que no mestre. Ele teve muito mais os seus desejos de se defender,
de defender as suas vontades do que defender a sua fé. É isso que nos faz, às vezes, trair Jesus. É quanto as nossas vontades, os nossos desejos são maiores do que a vontade e os desejos de Deus na nossa vida. É quando o meu desejo de ter uma relação sexual antes de casar está muito mais aflorado em mim de que obedecer a palavra do Senhor. Parece que a minha vontade é mais forte. Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. E aí você nega a sua fé. Você nega a sua obediência. Você trai a palavra de Deus que é contra a isso. Mas por quê? Porque os seus interesses pessoais falaram mais forte do que o interesse do reino. O seu desejo e a sua vontade está muito mais forte do que o desejo de obedecer, de olhar aquele que era chamado seu mestre, que você caminhou com ele, andou na atmosfera dos milagres e do ensinamento, e que agora não vale nada. E a sua vontade prevalece, e você diz: eu não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Quando os seus desejos são mais fortes do que o desejo da obediência, você pega a palavra de Deus e diz: eu não conheço, eu não sei, ainda que você saiba, ainda que você conheça, ainda que você tenha consciência que você está errada ou errado, mas os seus desejos pessoais são muito maiores e muito mais fortes do que a sua obediência. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa e cura para nós, que no final do texto, o texto encerra dizendo que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, caindo em si, se retirou daquele ambiente e chorou amargamente. Esse texto, ele é bem semelhante a Lucas, capítulo 15, versículo 17, quando o filho pródigo está comendo o que os porcos comem. E o texto diz que ele, caindo em si, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Se você guardar isso que eu vou dizer para você, eu saio daqui feliz. Quando Pedro, o texto diz que Pedro, caindo em si, esta expressão representa arrependimento. Escuta. Sem arrependimento não há cura. Sem arrependimento não há conversão. E sem conversão não há enchimento do Espírito Santo. É o arrependimento que nos leva a atitudes diferentes. Sem arrependimento não há cura. Sem eu cair em si do meu pecado, sem eu admitir o meu pecado, sem eu enxergar o meu pecado e cair em si, numa atitude de arrependimento, aonde não há arrependimento, não é possível a cura. A cura só vem com o ato de se arrepender. O arrependimento é essencial.
para ser curado. E é o arrependimento que traz a conversão. O que é conversão? O que é entregar a vida a Jesus? Se converter é uma transformação de uma coisa em outra. É você estar indo em uma direção e você percebe que está errado e muda radicalmente para outra. É um processo de mudança. E eu digo que é um processo porque tem coisas que acontecem automático e instantâneo, e tem coisas que vai sendo curado e restaurado num processo que chamamos de santificação. Esse processo de arrependimento que leva a uma genuína salvação, eu chamo de processo de metamorfose. O que é isso? Chama-se metamorfose o conjunto de transformações internas e externas que os insetos sofrem. Vamos ver, por exemplo, o caso da borboleta. O ciclo de vida da borboleta. Uma borboleta fêmea põe um ovo em uma folha. Depois de 8 dias, o ovo começa a abrir. Uma lagarta sai do ovo. Ela está faminta. Ela come parte de uma folha. Agora, a lagarta tem 3 dias de idade. Ela está crescendo. A lagarta se torna grande demais para a sua pele e, por isto, muda de pele e depois a come. Quando a lagarta tem cerca de 3 semanas de idade, ela procura um lugar para fazer um casulo. Primeiro, a lagarta fica pendurada de cabeça para baixo em um galho. Em seguida, ela se mexe até sua pele sair. Lá dentro começou a mudar. Agora está muito diferente. Ela virou uma pupa. Forma-se um casulo para proteger a pupa, que é molinha. Em seguida, o casulo endurece e dentro dele começam as mudanças da pupa em borboleta. A borboleta já está quase pronta para sair. Veja, podemos ver suas asas. A borboleta sai do casulo e fica pendurada com suas pernas para não cair. A borboleta começa a esticar suas asas. Leva 2 horas até que a borboleta estica totalmente suas asas. Por fim, a borboleta está pronta para voar pela primeira vez. Amém? Quem gosta de borboleta? Quem tem medo de borboleta aí? Agora, quem tem medo de lagarta? Quem gosta de lagarta? Quem é que pega uma lagarta na mão? A lagarta é um bicho asqueroso. É um bicho feio. A lagarta, quando nasce, ela já come a folha que ela nasce. Ela já nasce num processo de destruição. Não é diferente de mim e de você. A palavra de Deus diz que já nascemos no pecado. Nós já nascemos com a tendência do mal. O mal nem precisa ser ensinado. Já vem. Se pega criança pequenininha e você já vê maldade na criança desde pequeno, a ponto de você assim, ninguém ensinou. Não precisa ensinar, está dentro dela. É o pecado. Mas diz que passa por um processo.
aonde existe nesse processo o que eu chamo de milagre. Essa transformação interna. Que nesse processo de uma lagarta se transformar em borboleta, isso é um milagre da natureza. Isso eu entendo como conversão. É quando a gente está num processo de destruição. É quando a gente está distante do Senhor. É quando o que nós pensamos e fazemos é só maldade e pecado. Mas chega um momento na vida da gente que a gente precisa parar e passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação de lagarto ou lagarta em borboleta é do homem mau, que Paulo vai dizer aqui, ó. O velho homem, para que nasça o novo homem. Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa aqui, ó, internamente, na minha cabeça, no meu interior. Paulo vai dizer: despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, desejo exagerado, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade. E aí ele vai explicar como. Como ele vai explicar? Pelo que deixei a mentira e falai a verdade. Mentira é coisa de lagarto, de lagarta. Falar a verdade é coisa de borboleta. Ser mentiroso é coisa de velho homem. Falar a verdade é princípio de homem e mulher convertido ao Senhor. Aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade. A sua prática de vida agora não tem que ser a mentira. A sua prática de vida agora tem que ser a verdade. Irai-vos e não pequeis. Se antes a ira te tomava conta, a cólera tomava conta de ti, e na ira você quebrava tudo. Agora você vai até se irar, até ter vontade, mas você não vai ter atitude. Antigamente você se irava e batia, e queria bater, e empurrava. Agora você vai até se irar, porque é possível você ter esse sentimento, mas você vai se controlar e não vai levar à prática. Porque irar e ter a prática da ira, isso é coisa de lagarta. Mas você agora se converteu, você se transformou numa borboleta. Você até se ira, mas o teu comportamento é diferente. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Se você pega o que é dos outros, agora não vai pegar mais. Mas esse furtar não é só pegar o que é do outro. Sabe o que é isso? Às vezes é o tempo. Às vezes lá no teu serviço, você enrola demais.
Às vezes lá no teu serviço, o teu patrão não está vendo, e aí você dá umas escapadelas. Você não está sendo pago para dar escapadelas. Ou você não está sendo pago para fazer no teu serviço alguma coisa que não é para fazer. Lá no teu serviço, você precisa fazer um trabalho de faculdade, alguma coisa, e aí você tira 50, 100 cópias, sem autorização, o sulfite não é seu, a tinta da impressora não é sua, a empresa não sabe, ninguém sabe. O que é isso? Roubo. A palavra de Deus diz: isso aí não compete. Quem se converteu e quem é um novo homem. Isso é coisa de lagarta, não é de borboleta. Quer ganhar a vida? Quer ser abençoado? Faça a coisa honestamente. Você não precisa passar ninguém para trás. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa falar que vai vender alguma coisa que está boa, você sabendo que está quebrado. Não precisa vender alguma coisa dizendo que é original, quando você sabe que não é original. Isso é roubo. Isso é engano. Isso é trapacear. E a palavra de Deus diz que estas atitudes são coisa de lagarta, não de borboleta. Borboleta não come o que lagarta come. Borboleta não anda onde lagarta anda. Borboleta não faz o que lagarta faz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? É palavrão. É amaldiçoar. Nós aprendemos muito bem domingo passado aqui com o pastor Tarcísio. O que é a palavra torpe? A tua boca, que adora ao Senhor, que ora ao Senhor, que glorifica ao Senhor, não pode ter espaço para ficar falando palavras tão feias lá dentro de casa. Amaldiçoando os teus filhos, amaldiçoando o teu trabalho, amaldiçoando o teu chefe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja. O que tem que sair? Mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça ao que ouvem. Quando você fala dentro de casa, você ministra graça àqueles que estão ouvindo? Quando você dá um rabo de arraia lá dentro? E aí você resolve colocar algumas coisas para fora, as pessoas saem abençoadas ou saem horrorizadas. Porque é desgraçado para cá, miserável para lá, vagabundo não sei do que, não presta não sei do que, nunca vai ser nada não sei do que. Quem faz isso é lagarta. Borboleta que passou por uma transformação não faz isso. Ou não deve fazer. É por isso que a semana que vem, eu quero compartilhar com você aqui a diferença do comportamento na vida de Pedro. Nesses mesmos passos que eu estou falando para você hoje da traição, você vai ver esse mesmo passo na vida de Pedro. E você vai perceber a diferença. Sabe por quê?
Porque a presença do Espírito Santo faz diferença. Não dá para dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim e eu vivendo como vive uma lagarta. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser repensado na minha vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele não vem para brincar. Ele vem para gerar em nós transformação. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida.